Você já se encontrou em uma situação em que não tem certeza se os pensamentos que está tendo são de Deus ou simplesmente seus próprios pensamentos ou imaginação? Você às vezes luta para distinguir entre o sussurro suave do Espírito Santo e o interminável falatório de sua própria mente? Essas perguntas são comuns a muitos de nós em nossa jornada espiritual, e hoje explorarei a profunda sabedoria do discernimento que a Palavra de Deus nos oferece. Juntos, vamos descobrir como essa orientação divina nos ajuda a navegar pelos desafios da vida com fé e confiança. Vou compartilhar com você 3 princípios cruciais para ajudá-lo a discernir entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Também vou orar com você uma poderosa oração em nome de Jesus. Então, assista até o fim e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração, meus amigos. Imagine um viajante navegando por uma densa selva, buscando um caminho claro em meio ao matagal. Da mesma forma, devemos aprender a encontrar clareza em nossos pensamentos, confiando na luz orientadora da verdade de Deus. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:21, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Esta escritura nos lembra da importância do discernimento em nossa caminhada espiritual. Agora vamos explorar 3 princípios cruciais para ajudá-lo a discernir entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Número 1. Compreenda o sussurro suave da voz calma e pequena. Na correria de nossas vidas diárias, pode ser desafiador acalmar nossas mentes e corações o suficiente para ouvir a voz de Deus. Somos constantemente bombardeados com nossos próprios pensamentos, preocupações e desejos, que podem facilmente abafar o sussurro suave do Espírito Santo. Entenda que muitas vezes somos tentados por pensamentos contrários à vontade de Deus, desviando-nos do caminho que Ele nos preparou. Nesses momentos, é crucial reconhecer esses pensamentos pelo que são: distrações e enganos que visam nos distanciar de nosso Pai amoroso. No entanto, a Bíblia nos dá um belo exemplo de como Deus nos fala de maneiras inesperadas. Em 1 Reis 19:11-12, lemos sobre o encontro do profeta Elias com Deus no Monte Horebe. O Senhor passou, e um vento forte e poderoso rasgou os montes e despedaçou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio uma voz suave e tranquila. Esta passagem nos ensina que Deus frequentemente nos fala não de maneiras grandiosas e dramáticas, mas nos momentos quietos e íntimos de nossas vidas. Para discernir sua voz, devemos aprender a cultivar uma atitude de quietude e atenção. Isso significa reservar tempo intencional todos os dias para estar na presença de Deus, sem distrações ou agendas. Significa aprender a silenciar nossos próprios pensamentos e simplesmente ouvir o sussurro suave do Espírito Santo. À medida que criamos esse espaço para que Deus fale, começaremos a reconhecer sua voz com mais clareza. Talvez não ouçamos uma voz audível, mas sentiremos um profundo conhecimento interior que só pode vir do Senhor. Esse conhecimento pode se manifestar como uma impressão sutil, uma súbita percepção ou um pensamento persistente que não nos deixa. O importante é confiar que Deus está de fato falando conosco, mesmo quando sua voz parece fraca ou indistinta. À medida que avançamos em fé e obediência ao que acreditamos que Deus está dizendo, cresceremos em nossa capacidade de discernir sua voz da nossa. Pessoalmente, em situações específicas, percebo que se eu parar para examinar meus próprios pensamentos, frequentemente percebo que é Deus falando comigo, pois esses pensamentos não são meus. Mesmo nos casos em que ainda estou incerto, muitas vezes confirmo que é a voz de Deus à medida que a situação se desenrola. Meus queridos amigos, encorajo vocês a reservar um tempo todos os dias para sentar em silêncio diante do Senhor, seja nas primeiras horas da manhã, durante o intervalo do almoço, ou antes de dormir à noite. Separe esses momentos preciosos para simplesmente estar na presença dele. Ao fazer isso,
Você começará a notar o sussurro suave do Espírito Santo falando ao seu coração, guiando-o no caminho que deve seguir. Lembre-se, a voz de Deus nem sempre é alta ou dramática, mas é sempre amorosa, sempre verdadeira e sempre para o seu bem. Portanto, aproxime-se, ouça atentamente e confie que Ele está falando com você, mesmo nos momentos mais silenciosos do seu dia. Quanto mais você praticar essa disciplina de quietude e escuta, mais afinado se tornará com a voz de Deus. Você começará a reconhecer suas sugestões e orientações com maior clareza e confiança. E ao seguir sua orientação, você experimentará a paz, a alegria e o propósito que vem de caminhar em sintonia com o Espírito Santo. Portanto, não desanime se, a princípio, você lutar para discernir a voz de Deus dos seus próprios pensamentos. Continue perseverando, continue buscando sua face e confie que Ele se revelará a você no seu tempo perfeito, pois como Jesus prometeu em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso me lembra de um comentário que recebi em uma mensagem anterior, onde alguém comentou de forma ofensiva, dizendo: espero que todos vocês percebam que Ele acabou de nos chamar de ovelhas. Entenda que ao longo das Escrituras, Deus se refere a nós como ovelhas, e a Ele mesmo como o bom pastor. Esta metáfora destaca seu cuidado, orientação e proteção sobre nós. Então, meus amigos, vocês são uma de suas ovelhas amadas, e Ele está sempre falando com vocês, guiando-os e orientando-os ao longo do caminho da vida. Que vocês tenham ouvidos para ouvir seu sussurro suave hoje e todos os dias. Quando nos deparamos com uma decisão ou dilema e não sabemos para onde nos virar, a palavra de Deus nos fornece a clareza e orientação que precisamos. Ela ilumina nossas circunstâncias, expondo as mentiras e enganos que podem estar obscurecendo nosso julgamento e nos apontando para o caminho da justiça. Mas para receber essa iluminação, devemos abordar a Bíblia não como um livro velho e empoeirado, mas como uma fonte vibrante e vivificante de sabedoria e verdade. Devemos lê-la com um coração aberto e um espírito humilde, pedindo ao Espírito Santo que nos revele as profundezas de seu significado e aplicação. Ao fazermos isso, começaremos a notar como a palavra de Deus fala diretamente à nossa situação, oferecendo conforto, convicção e conselho que são perfeitamente personalizadas às nossas necessidades. Podemos encontrar um versículo ou passagem em particular que de repente parece saltar da página, capturando nossa atenção e ressoando profundamente em nossa alma. Ou podemos descobrir que, ao ler uma história ou ensinamento familiar, novas percepções e revelações começam a se desdobrar, lançando nova luz sobre nosso entendimento. Esses momentos de iluminação são sinais de que o Espírito Santo está falando conosco através das páginas das Escrituras, guiando-nos em toda a verdade, assim como Jesus prometeu em João 16:13, dizendo: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Mas não basta simplesmente ler a palavra de Deus, devemos também colocá-la em prática. Tiago 1:22 nos exorta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. À medida que aplicamos as verdades das Escrituras em nossas vidas diárias, demonstramos nossa confiança na sabedoria de Deus e nossa disposição de seguir sua orientação. E quanto mais alinhamos nossos pensamentos, palavras e ações com os princípios da palavra de Deus, mais claramente seremos capazes de discernir sua voz das vozes concorrentes em nossa mente. Queridos amigos, encorajo vocês a fazer da palavra de Deus uma prioridade diária em suas vidas. Separem um tempo todos os dias para ler, estudar e meditar nas Escrituras. Abordem a Bíblia com um espírito ensinável, pedindo ao Espírito Santo para iluminar seu entendimento e guiá-los em toda a verdade. E ao encontrar a palavra de Deus, sejam rápidos em obedecer, colocando em prática a sabedoria e orientação que recebem. Pois ao fazerem isso, perceberão que sua mente está sendo renovada, seus pensamentos estão sendo transformados
e sua capacidade de discernir a voz de Deus está ficando mais forte a cada dia. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:2, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que vocês permitam que a luz brilhante da palavra de Deus ilumine suas vidas, guiando cada passo e decisão. Lembrem-se de que a palavra de Deus não é apenas um livro de informações, é uma fonte de transformação. É algo que muda vidas. À medida que vocês se imergem em sua verdade, perceberão que seus pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus. Seus desejos começam a refletir os desejos dele e suas ações começam a espelhar seu caráter. Vocês se tornarão mais sensíveis à orientação do Espírito Santo e mais confiantes em sua capacidade de discernir a voz de Deus. Portanto, não negligenciem este precioso presente que Deus nos deu. Façam de sua palavra o fundamento de suas vidas, a âncora de suas almas e a bússola para sua jornada. Confiem em seu poder para iluminar seu caminho e guiá-los na plenitude do plano e propósito de Deus para vocês. Este testemunho do Espírito não é baseado em nossas emoções ou em nossas circunstâncias externas, mas na verdade imutável da palavra de Deus e na presença habitante do Espírito Santo. É um testemunho que nos leva a uma intimidade maior com Deus e a uma maior confiança em seu amor e orientação para nossas vidas. Mas como podemos cultivar este testemunho confirmador em nossas próprias vidas? Como podemos aprender a reconhecer e responder à liderança do Espírito Santo? O primeiro passo é entregar nossa própria vontade e desejos a Deus e convidar o Espírito Santo para nos encher de novo a cada dia. Ao fazer isso, criamos espaço para Ele mover-se e falar em nossas vidas e nos tornamos mais sintonizados com suas suaves sugestões. Isso pode significar deixar de lado nossos próprios planos e expectativas e estar dispostos a seguir a liderança de Deus, mesmo quando parece arriscado ou desconfortável. Isso pode significar dar um passo de fé e obediência, mesmo quando não temos todas as respostas ou não podemos ver o quadro completo. Mas, à medida que confiamos na bondade e fidelidade de Deus, descobriremos que seu Espírito nos guiará e confirmará a sua vontade para nós a cada passo do caminho. Outra maneira de cultivar o testemunho confirmador do Espírito Santo é através da prática da oração e adoração. Ao passarmos tempo na presença de Deus, derramando nossos corações para Ele e ouvindo sua voz, nos tornamos mais sensíveis aos movimentos do seu Espírito dentro de nós. Começamos a reconhecer a paz que ultrapassa todo entendimento, a alegria que enche nossos corações e o senso de retidão e propósito que vem de andar em seus caminhos. E ao adorarmos a Deus em espírito e em verdade, alinhamos nossos corações com o dele e nos abrimos para receber sua orientação e direção. Além disso, podemos cultivar o testemunho confirmador do Espírito Santo ao nos cercarmos de uma comunidade piedosa e de prestação de contas. Quando estamos em estreita relação com outros crentes que também buscam seguir a vontade de Deus, temos a oportunidade de testar nossos pensamentos e impressões contra a sabedoria e discernimento dos outros. Podemos buscar conselho e oração piedosos e podemos ser encorajados e desafiados a permanecer fiéis à palavra e aos caminhos de Deus. Como diz a Bíblia em Provérbios 11:14, onde não há conselho, os planos falham, mas com os muitos conselheiros há sucesso. Portanto, meus queridos amigos, eu os encorajo a se aproximarem do testemunho confirmador do Espírito Santo em suas vidas. Entregue sua própria vontade e desejos a Deus e convide o Espírito Santo para encher você a cada dia. Dedique tempo em oração e adoração, buscando a presença de Deus e ouvindo sua voz. Cerque-se de uma comunidade piedosa e de prestação de contas, para que você possa testar seus pensamentos e impressões contra a sabedoria e discernimento dos outros. Ao fazer isso, você descobrirá que o Espírito Santo o guiará e confirmará sua vontade para você a cada passo do caminho. Você experimentará a paz, alegria e senso de propósito
que vem de caminhar em alinhamento com o plano e propósito de Deus para a sua vida, e crescerá em sua capacidade de discernir entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. À medida que aprende a confiar no testemunho confirmador do Espírito dentro de você, que você seja cheio do Espírito Santo e tenha coragem e fé para seguir sua liderança. Vá com a certeza de que Deus está sempre com você, sempre por você e sempre falando com você. Que tenhamos ouvidos para ouvir sua voz, um coração para responder à sua liderança e uma vida que reflita seu amor e graça para o mundo ao nosso redor. E confiemos nele, mesmo quando o caminho à frente parecer incerto ou obscuro, pois aquele que te chamou é fiel e certamente te conduzirá à vida abundante que ele prometeu, como o Senhor declarou através do profeta Jeremias, em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Meus queridos amigos, que vocês se apeguem a esta promessa enquanto buscam discernir entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Agora, para todos aqueles que estão ouvindo minha voz, vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo, para que possa receber todas as bênçãos desta prece. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o Alfa e o Ômega, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Venho diante de ti com um coração cheio de louvor e adoração. Teu amor é eterno. Tua graça é infindável e teu poder é insondável. Tu és o Deus que fala, o Deus que guia e o Deus que me conduz a toda a verdade. Te adoro pelo que és e te agradeço por tua constante presença em minha vida. Sou grato por tuas provisões diárias e benefícios, pelo dom da vida e pelo dom da salvação. Pai misericordioso, venho diante de ti com um coração humilde, reconhecendo minha necessidade de teu perdão e graça. Confesso meus pecados diante de ti e peço teu perdão. Assim como tu me perdoaste, também perdoo aqueles que têm me ofendido. Cria em mim um coração puro e limpa-me de toda injustiça. Obrigado pelo dom de tua misericórdia e graça, que são novos a cada manhã. Pai, peço pela sabedoria e discernimento para ouvir tua voz claramente no meio do barulho e das distrações da vida. Ajuda-me a ignorar as vozes do medo, da dúvida e da confusão, e a sintonizar-me com o suave sussurro do teu Santo Espírito. Dá-me ouvidos para ouvir tua voz suave e um coração que responda prontamente à tua orientação. Em nome de Jesus, repreendo e amarro todo espírito de engano, distração e confusão que busca impedir minha capacidade de discernir tua voz. Senhor, declaro que tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Enquanto medito em tua verdade, peço que ilumines meu entendimento e transformes meu pensamento. Dá-me fome e sede de tua palavra e ajuda-me a aplicar seus princípios em minha vida diária. Ajuda-me a alinhar meus pensamentos, palavras e ações com tua palavra, enquanto busco crescer em minha capacidade de discernir tua voz e seguir tua orientação. Pai, peço pelo testemunho confirmador do teu Santo Espírito em minha vida. Ajuda-me a reconhecer a paz, alegria e senso de retidão que vem de andar em harmonia com tua vontade. Dá-me coragem para render meus próprios planos e desejos a ti e confiar em tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de medo, dúvida, ansiedade e incredulidade e declaro que andarei pela fé e não pela vista. Senhor, oro por tua proteção e bênção sobre minha vida e sobre a vida dos meus entes queridos. Protege-nos de todo ataque do inimigo, seja ele físico, emocional ou espiritual. Nos livre de toda enfermidade, doença ou espírito de enfermidade, e nos restaure a plenitude e saúde. Senhor, abençoe-nos com o teu favor, tua provisão e tua paz, e use-nos como instrumentos do teu amor e graça para o mundo ao nosso redor. Enquanto digo esta oração junto com todos os que estão ouvindo, sou grato por cada coração
que se humilha diante de ti neste momento. Concordamos enquanto oramos uns pelos outros, acreditando que tu estás trabalhando todas as coisas juntas para o nosso bem e para a tua glória. Deus Todo-Poderoso, dá-nos a sabedoria e discernimento de que precisamos para navegar pelos desafios e oportunidades da vida e ajuda-nos a apoiar e encorajar um ao outro ao longo do caminho. Em nome de Jesus, declaramos vitória sobre cada obstáculo, cura sobre cada ferida e provisão para cada necessidade. Enche-nos a cada um com o teu Espírito Santo e capacita-nos a viver vidas que te honram e glorificam. Que a tua vontade seja feita na terra e em nossas vidas, assim como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus.